Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Sofonias 3:3. O versículo Sofonias 3:3, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã, traz consigo uma linguagem poética e profética, presente no livro de Sofonias do Antigo Testamento. Nesta passagem, o profeta está utilizando metáforas vívidas para descrever a corrupção e a injustiça que prevaleciam na sociedade da época. O contexto histórico do livro de Sofonias é fundamental para entender a mensagem que ele estava transmitindo. O profeta profetizou durante o reinado de Josias, em Judá, por volta do século VII a.C. Nesse período, a nação estava mergulhando na idolatria, na injustiça social e em práticas contrárias à fé em Deus. O livro de Sofonias serve como um chamado ao arrependimento e à mudança de coração. A metáfora dos príncipes são leões rugidores evoca a imagem de líderes poderosos e autoritários que estavam explorando o povo em vez de protegê-lo. Os leões rugidores simbolizam líderes ferozes, insensíveis às necessidades e ao sofrimento dos menos afortunados. Essa descrição sugere uma liderança opressora que exerce seu poder de maneira predatória, aproveitando-se dos cidadãos vulneráveis. A segunda parte da passagem, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã, amplia ainda mais a imagem de injustiça e exploração. Os lobos da tarde podem ser interpretados como juízes que agem de forma clandestina e cruel, especialmente à noite, quando a escuridão oculta suas atividades nefastas. A referência aos ossos para amanhã sugere que esses juízes não deixam vestígios de justiça, eles devoram completamente o que é devido, sem dar chance para restauração ou reparação. Sofonias estava criticando não apenas a falta de justiça nos sistemas políticos e judiciais, mas também o afastamento das pessoas dos valores espirituais e éticos. A corrupção e a exploração eram uma expressão direta do afastamento de Deus e da adoração a ídolos. A mensagem central do profeta era que a nação deveria retornar a Deus, abandonar a idolatria e praticar a justiça e a misericórdia. A mensagem de Sofonias não é apenas uma repreensão do passado, mas também uma advertência para o presente e o futuro. As metáforas utilizadas por ele têm um apelo universal, abrangendo situações de opressão, corrupção e exploração em todas as épocas e sociedades. A mensagem ressoa em contextos em que a liderança abusa do poder, onde os fracos são oprimidos e onde a justiça é pervertida. A importância dessa passagem transcende o contexto histórico e cultural. Ela nos lembra da responsabilidade das autoridades e líderes de praticar a justiça e proteger os menos favorecidos. Também nos recorda a necessidade de um relacionamento autêntico com Deus, que molda a conduta humana de maneira ética e compassiva. Em nossa época, a mensagem de Sofonias continua relevante. Diante de questões como desigualdade social, corrupção política e exploração, essa passagem nos chama a refletir sobre a importância da justiça, da compaixão e do cuidado pelos mais vulneráveis. Ela também nos lembra que, apesar das fraquezas e erros humanos, podemos buscar o caminho da transformação e da restauração através do arrependimento e da busca por Deus. Em conclusão, o versículo Sofonias 3:3 usa metáforas poderosas para transmitir uma mensagem de crítica à corrupção e à injustiça na sociedade. Através de imagens poéticas, o profeta alerta sobre a liderança opressora e os juízes injustos, enquanto chama o povo a se arrepender e voltar a Deus. Essa passagem continua a nos desafiar a praticar a justiça e a agir com compaixão, lembrando-nos da importância de um relacionamento genuíno com Deus e da busca por um mundo mais justo e misericordioso. Antes de continuarmos, gostaria de perguntar se está gostando dos nossos vídeos. Se sim,
Peço-lhes humildemente que se inscrevam no canal e compartilhem nossas mensagens, para que possamos espalhar mais ainda as palavras do nosso Deus. Não se esqueçam de conhecer nossa história, clicando no link da descrição. Obrigado. Continuando. O versículo Sofonias 3:3, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã, reflete não apenas uma crítica contundente à corrupção e à injustiça na sociedade da época, mas também abrange princípios universais que ecoam através dos tempos e ressoam nas realidades contemporâneas. A imagem poética dos príncipes são leões rugidores captura a natureza opressora e insensível da liderança que prevalecia na nação de Judá na época de Sofonias. Os leões rugidores representam líderes que usam sua posição de poder para exercer controle e opressão sobre o povo, sem qualquer consideração pelas consequências de suas ações. Esses líderes abusam de seu status e autoridade para enriquecimento pessoal e satisfação de seus próprios interesses, em vez de cuidar do bem-estar do povo que deveriam servir. A segunda metáfora, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã, adiciona uma dimensão ainda mais sombria à descrição da injustiça. Os lobos da tarde sugerem a ideia de juízes que operam nas sombras, muitas vezes ocultando suas atividades injustas e corruptas da vista pública. O fato de não deixarem os ossos para amanhã transmite a ideia de que eles não dão oportunidade para que a verdade e a justiça venham à tona, eles consomem completamente os recursos e direitos dos cidadãos antes que a luz da manhã revele suas ações. Essas metáforas não são apenas uma crítica aos líderes corruptos da época, mas também servem como um lembrete perpétuo de que a exploração, a opressão e a injustiça são questões que persistem em todas as épocas e sociedades. A mensagem transcende a história e fala à nossa própria época, onde ainda enfrentamos desafios relacionados à liderança inadequada, corrupção e desigualdade. No cenário contemporâneo, podemos ver paralelos com a mensagem de Sofonias. A referência aos leões rugidores nos lembra de líderes que abusam de seu poder, se envolvem em práticas corruptas e prejudicam os cidadãos. Isso pode se manifestar em contextos políticos, econômicos e sociais, onde os interesses pessoais são colocados acima do bem comum. A imagem dos lobos da tarde também permanece relevante, representando aqueles que operam nas sombras, muitas vezes explorando os vulneráveis e prejudicando a justiça. Isso pode ser visto em situações de corrupção sistêmica, exploração de trabalhadores e negação de direitos fundamentais. A mensagem subjacente a essa passagem é a importância da justiça, da integridade e do respeito pela dignidade humana. Sofonias estava chamando seu povo a uma jornada de arrependimento, mudança de coração e retorno a Deus. Esses princípios continuam relevantes hoje, lembrando-nos da nossa responsabilidade de promover uma sociedade mais justa e compassiva. Além disso, essa passagem também aponta para a necessidade de líderes justos e compassivos em todas as áreas da sociedade. Os leões rugidores e lobos da tarde representam líderes em posição de influência, e a mensagem é um apelo a uma liderança que valorize o bem-estar de todos e pratique a justiça. Em resumo, o versículo Sofonias 3:3 é uma expressão poética e profética que denuncia a corrupção e a injustiça na sociedade da época. No entanto, sua mensagem transcende a história e permanece relevante em nossa época, chamando-nos a promover a justiça, a integridade e a compaixão. Ele nos desafia a ser líderes justos, a praticar a responsabilidade social e a buscar um mundo onde os direitos e a dignidade de todos sejam respeitados. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Nas suas redes sociais, conheça nosso trabalho, clicando no link da descrição. Obrigado, e até o próximo vídeo.